Amém? A gente vai abrir as Escrituras. Temos falado sobre o plano de Deus para a nossa jornada. Nós falamos sobre perspectiva. A perspectiva que nós temos que ter nessa jornada é que Deus, Ele é Senhor. As pessoas dessa jornada é o povo de Deus. E nós vimos a semana passada que o plano de Deus para esse povo é que esse povo consagre a sua vida a Ele. Lembra? Paulo fala para a gente oferecer a nossa vida, o nosso corpo. Ele fala para a gente transformar a nossa mente. E Ele fala para a gente submeter a nossa vontade. Abra sua Bíblia comigo para Romanos, porque nós vamos continuar ouvindo o que Deus tem para falar conosco lá no capítulo 12. Romanos, capítulo 12. E nós vamos ler hoje do versículo 3 até o versículo 8. São poucos versículos, mas muito assunto para falar o nosso coração hoje à noite. Romanos 12. Do 3 até o 8, e eu quero ler com vocês. Estão aí comigo? Romanos 12, do versículo 3 até o 8. Semana passada estudamos o 1 e o 2. O apóstolo Paulo diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, talvez sua Bíblia esteja exortação, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo, dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Abaixe sua cabeça mais uma vez. Vamos pedir que o Espírito Santo possa iluminar nossa mente nessa hora, para nós entendermos o que Deus tem a falar com cada um de nós. Pai, que responsabilidade eu tenho nesse momento de abrir Tua palavra diante da igreja, diante da noiva do Senhor Jesus, e de compartilhar aquilo que é importante para nós nessa noite, conhecermos da Tua boa, agradável e perfeita vontade. Ajuda-nos a desligar de tudo que está lá fora. Não permitas que nada nos distraia nesse momento, para que o nosso coração seja focado naquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, vocês sabem que o Iglê, ele é palmeirense, né, Iglê? Então, hoje à noite, continuando nesse tema, o plano da jornada, eu quero conversar com vocês sobre como servir a minha igreja. Como que o Arley pode servir a igreja dele? Como que o Daniel pode servir a IEI Tubalina? Como que o Chico pode servir esta igreja? Como que a Rosângela, o Valdegis, o Eurípides, a Maria, o seu Luiz, Paulo, como que cada um de nós pode servir esta igreja evangélica dos irmãos? Em homenagem ao seu Iglê, essa é a foto do campo do Palmeiras. O Paulo aí também é palmeirense, Paulo Pieraz? Então eu ainda não tive o privilégio de lá ver esse campo. Eu fui várias vezes nesse campo quando eu morei em São Paulo, morava pertinho ali do Palestra Itália, mas daquele campo antigo,
Agora é um campo muito bonito, transformado. Mas eu quis ilustrar para vocês o que certa vez eu li num livro, ou alguém me falou, eu não me lembro, mas uma fala muito interessante e muito apropriada para a nossa mensagem hoje à noite. Vocês estão vendo Palestra Itália lá, hoje é Aliança Parque, né? Plenamente lotado. Ele está com muitas pessoas, quase 80 mil pessoas, eu acho. E alguém certa vez falou, eu li isso em algum livro, não me lembro, que igreja é como um estádio de futebol, que tem 80 mil pessoas sentadas, precisando de exercício. E lá embaixo, existem 22 pessoas, cansadas, precisando de descanso. Não é verdade isso? Igreja é um lugar onde muitas pessoas acham que aqui é o lugar que eu preciso ser servido. Algumas pessoas estão correndo para o espetáculo, mas a maioria diz assim: não, eu estou aqui para ser servido. Por que Deus colocou você nesta igreja, Wilson? Será que você caiu aqui de paraquedas, seu Alcides? Ou será que a providência da mão divina, Valdegis, colocou aqui você na igreja Ieitubalina? Muitos cristãos na igreja, eu não digo só a nossa igreja Ieitubalina, eles pensam que ser cristão é apenas receber. E quando não recebem aquilo que é a expectativa deles, eles empinam a carroça, eles se sentem insatisfeitos, e aí então eles culpam a igreja. Não é verdade? Por causa da mentalidade de espectador. É o que os torcedores fazem, não é isso? Seu burro, por que você escalou esse? Por que você não escalou aquele? E xinga os jogadores, porque todo espectador, quando está lá sentado no bem bom, é muito fácil achar a solução. Mas põe a mão na massa para ver que as coisas não são tão simples assim. Temos uma geração de cristãos que querem apenas ser servidos, mas eles não entendem que são salvos por Deus e que Deus os colocou numa igreja local com o propósito de que essa pessoa sirva e não seja servido. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. É melhor ou é mais bem-aventurado dar, servir, entregar sua vida do que ser servido. E ele deu o próprio exemplo da vida dele. Ele falou: olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar, entregar, sacrificar a sua vida em benefício das pessoas. Abra sua Bíblia inicialmente comigo. O nosso texto de estudo é Romanos, a gente vai voltar agora mesmo para cá, mas eu quero ler esse texto com você que está em Mateus, capítulo 24. É um texto muito interessante dentro do assunto que nós estamos tratando hoje à noite. Mateus 24, 45. Lembra que Jesus é rei, ele ofereceu o reino a Israel, mas o povo de Israel fez o quê? Rejeitou. Então, o que Jesus fez? Ele cancelou o reino? Não. Ele adiou. Ele jogou para frente. E ele conta essa história aqui, tratando-se dele mesmo. Olha comigo lá no versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Olha a ilustração aqui. Ele está dizendo: olha, um dono de uma casa, muito rico, se ausentou por um tempo, mas chamou o servo dele e disse o seguinte: olha, eu vou me ausentar, eu tenho muitos empregados, e eu vou colocar você sobre esses meus servos, que são servos como você, mas eu estou dando autoridade a você, eu estou dando responsabilidade a você para dar comida para os meus servos, para cuidar deles, para ver se vai bem
enquanto eu estou ausente. O versículo seguinte diz o seguinte: feliz ou bem-aventurado o servo que seu senhor encontrar, fazendo assim quando voltar. Vai chegar um tempo que esse dono dessa casa, que se ausentou, ele vai voltar. E aí ele vai chamar o Eurípides para prestar conta. E ele está dizendo, feliz do Eurípides, se ele for encontrado sendo fiel àquilo que o dono da casa deu para ele. Versículo 46 diz, ou 47 diz, desculpa, garanto-lhes que ele, esse senhor, encarregará esse servo fiel de todos os seus bens. Ele vai ser promovido, porque ele foi encontrado fiel. Agora olha o que ele fala. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, esse negócio dele voltar, ele nem vai voltar mais. E então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. Perceberam o contraste da atitude? Continua sendo uma responsabilidade colocada na vida do servo, mas o servo não acredita na volta do seu senhor. Ele não acredita que um dia esse senhor vai vir e vai chamar a responsabilidade. Então ele começa a usar a sua vida, começa a usar os seus privilégios, começa a usar a sua responsabilidade para destruir, e não para edificar, e não para construir. Ele começa a beber, ele começa a bater nos seus conservos, nos empregados da casa, ele começa a tratar dos outros como se ele fosse o dono da casa. E diz o versículo 50, o senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora em que não sabe, vai ser pego de surpresa. Ele o punirá severamente, e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Entenderam? Então olha, você foi colocado nessa igreja para ser um servo fiel. Volta comigo lá para Romanos, para a gente estudar o texto agora. Você foi colocado nessa igreja para ser um crente, um servo fiel. E é para você essa mensagem hoje à noite. Você como servo fiel, é ao seu coração que eu estou falando hoje à noite. O que Deus ordena para você, Sebastiana, como membro da Igreja Evangélica dos Irmãos? Qual é, Maria Inês? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você, Marquinhos. Tem muitas pessoas que vão para o monte e dizem, Senhor, revela para mim a tua boa, agradável. Qual é, Senhor, a tua boa, agradável? Jejua e chora e clama. Não, a vontade de Deus está aqui, escrita para nós. A boa, agradável e perfeita vontade. Deus vai falar qual que é, para cada um de nós. Então veja lá no versículo 3, começa assim, por isso, veja, semana passada eu ensinei para vocês, lá no início do capítulo tem um conectivo aí, portanto, ou dependendo da sua Bíblia, rogo-vos, pois, o que significa isso? Ele está se reportando a tudo que ele acabou de ensinar lá atrás. Agora chega no versículo 3, ele fala a mesma coisa. Ele diz, por isso, aquilo que ele acabou de ensinar, Rosângela, que você tem que oferecer a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a sua vida, o seu culto, transforme a sua mente, submeta a sua vontade. Então por isso, Deus vai dizer qual é a vontade dele, para você nesta agora. Então ele diz, por isso, pela graça que me foi dada. Quem é que está falando aqui? Paulo. Qual é a graça que foi dada para ele? Segura sua mão rapidinho aqui, volta lá no primeiro, Romanos capítulo 1 comigo, rapidinho. Romanos 1, e ele vai explicar para nós qual é essa graça que foi dada para ele. Romanos 1, o verso 5, ele diz assim, olha, por meio dele, esse por meio dele aqui é Jesus Cristo, por meio dele e por causa do seu nome,
recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo, olha aí o povo da jornada, um povo para a obediência que vem pela fé. Qual é a graça que Paulo recebeu? A graça do apostolado. Paulo, ele foi escolhido por Deus. Ele se considera como um nascido fora do tempo, porque ele não andou com Jesus, ele não fez parte daquele grupo apostólico dos 12, mas ele foi escolhido fora do tempo, mas ele recebeu a graça de ser um apóstolo. Sabe o que é um apóstolo? É alguém que recebe de Deus a mesma autoridade do Filho. Hoje tem muito impostor aí que se chama de apóstolo, mas não são impostores, porque o apóstolo verdadeiro, ele tinha a autoridade, a mesma autoridade que Jesus. Querem ver? Pedro estava chegando no templo, um neguinho estava lá pedindo esmola, e aí já vou fazer uma propaganda aqui, ó, se você tem alguma dúvida, depois você pode colocar aqui. E ele estava pedindo esmolinha. O que Pedro falou para ele? Ó, neguinho, dinheiro não tem não, mas uma coisa eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. O que o cara fez? Plum, e começou a saltar no templo. Ele tinha a mesma autoridade. Querem ver outro exemplo? Estava tendo um culto maravilhoso. Viu, São? De repente lá na porta entra um camarada chamado Ananias, com o peito estufado, porque todo mundo achava que ele tinha dado todo o seu dízimo, e Deus nunca pediu isso, mas ele queria passar-se como José. E o Pedrão, quando viu ele entrar todo garboso assim, falou assim: negão, você mentiu para o Espírito Santo. Pum! Lembra disso? O cara morreu. Então não tem essa autoridade hoje, ninguém tem. Passou um pouquinho, a esposa dele vai toda, né, pela estrada fora, eu vou. Morreu no culto. Último exemplo, Paulo. A Bíblia diz que ele estava pregando uma mensagem num cenáculo, na parte de cima de uma casa, e o sermão dele foi muito demorado, quase igual ao sermão do Titão, durou mais, mas fala que ele pregou a noite toda. E um moleque pegou, estava muito cansado, sentou lá na janela, pegou no sono. O que aconteceu? Pum, morreu. O que aconteceu? Paulo parou o culto, desceu as escadas, foi lá, debruçou sobre o camarada e o ressuscitou. Isso é autoridade apostólica. Pegou na mão do menino, levou de volta para o culto e falou: agora você não dorme não. Então, meus queridos, Paulo, ele está dizendo: olha, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Agora, eu gosto da versão da ARA, eu não sei quantos de vocês têm a Almeida atualizada, porque na nossa versão NVI, diz assim: olha, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Na Almeida atualizada, se você tem ela aí, ele diz assim: olha, digo a cada um dentre vós. O que a NVI fez foi generalizar. Isso é perigoso, sabe por quê? Gente, domingo toda a igreja está convocada para lavar esse salão. Todo mundo vai embora e vai pensar o seguinte: não, ninguém falou comigo, falou para a igreja. Não é assim que acontece? A atualizada, ela captou o sentido do grego. Gente, olha, Sebastiana, Maria Helena, seu Luiz, a Elvira, entendeu a ideia? Domingo, todo mundo aqui para lavar o salão, aí não tem desculpa. Então olha, Paulo está dizendo, meus queridos, para cada um de vocês, para cada um de nós. Cristiane, é para você essa palavra, Paulo está dizendo. Dona Shirley, é para a senhora essa palavra. Viu, dona Oswaldina? Cada um dentre vocês. Ele agora mesmo vai falar qual é a agradável e perfeita vontade de Deus, mas por enquanto ele está chamando a sua atenção. Cada um dentre vocês, preste bem atenção. E quando ele diz assim, olha, digo, ele está usando a autoridade apostólica dele, é uma ordem.
E o que ele vai dizer para nós? Em primeiro lugar, ele vai oferecer 3 instruções. São instruções de Deus para você nessa noite, para que a gente de alguma maneira possa servir esta igreja evangélica dos irmãos. Primeira, cada irmão tenha um conceito equilibrado de si mesmo, no convívio com os outros irmãos. Vamos falar isso de novo? Cada irmão tenha um conceito equilibrado de si mesmo, no convívio com os outros irmãos. Paulo aqui ele vai usar um jogo de palavras muito interessante. Olha o que ele diz. Ele fala assim, olha: por isso, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês. Primeira instrução: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Olha que legal. A palavra grega para pensar é phroneo. Pegou comigo? A palavra grega para pensar é phroneo. Agora ele vai usar 2 palavras aqui num jogo de palavras para você entender o conceito que ele está dizendo. A primeira palavra que ele usa aqui é hiperphroneo. Vocês lembram? Só o Cid e o Zezé, que são os mais velhos aqui, né? Lembra quando a gente comprava lá no mercado do Barros e Borges? A gente ia lá no mercado do Barros e Borges. Gente, para um menino que era eu, petitinho, que ia no mercado municipal, o Barros e Borges era um mercado. Tinha tanta coisa. E durante a semana a gente ia onde? Na venda da Dona Rosa. Comprar o que faltava. Às vezes era um óleo, às vezes era um pouquinho de arroz, vendia, né, por quilo. Quem lembra quando inaugurou aqui em Uberlândia o supermercado Alô Brasil? Nó! A gente não tinha para onde ir, a gente ia passear no supermercado Alô Brasil. Tinha tanta coisa. E quando os hipermercados começaram a vir para Uberlândia? O que é um hipermercado? É onde tem de tudo. Geladeira, computador, móveis, roupa, aparelho de som. Entenderam? Então quando Paulo está usando essa palavra hiperphroneo, ele está usando um exagero. Ele está dizendo, olha, não tem um pensamento hiper, elevado, grande de você mesmo, porque isso vai atrapalhar o nosso convívio, isso vai gerar orgulho, isso vai gerar confusão na vida da igreja. Por isso, cada irmão tem que ter um conceito, um pensamento equilibrado. Entenderam isso ou não? Não é isso que muitas vezes derruba a gente? Quando você vai conversar com alguém, geralmente a pessoa diz assim, ele olha de cima para baixo. Quando você vai em alguns lugares, você vai num banco, e dependendo da maneira como você está vestido, o gerente te olha de cima para baixo. Na igreja não pode ser assim. Paulo está dizendo que na igreja ninguém pode ter um hiper pensamento de si mesmo, achar que é melhor do que os outros. Mas ele fala o seguinte: sinfronel. O que é um sinfronel? Se o hiperfronel é um pensamento alto de si mesmo, o sinfronel é você achar que você não é nada. E infelizmente na igreja está cheio de pessoas assim também. Então ele está dizendo, olha, esses 2 extremos está errado. Para você, Marinês, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que você tenha um pensamento equilibrado. Sou o que sou pela graça de Deus. Não sou melhor, mas também não sou pior. Eu não sou o último biscoito do pacote, mas também não sou um pacote podre. Sou o que sou pela graça de Deus. Agora ele fala o seguinte, lá no finalzinho do versículo, ele fala que cada um de nós tem que ter um conceito correto, equilibrado, de acordo com a medida da fé. O que significa isso?
O cristão, ele tem um padrão onde ele tem que olhar e tirar os conceitos da sua vida. Qual que é o grande problema das mulheres, a meu ver? E nós também, homens também sofremos com isso. Mas eu acho que as mulheres sofrem mais. É porque, quem são as mulheres bonitas e gostosas? Quem são? São aquelas mulheres que a gente olha para a televisão, Hollywood. Quem são os homens saradão? A mesma coisa. Agora, meus queridos, abra sua Bíblia comigo para o Salmo 139. Esse salmo, ele transformou e curou a minha vida. Salmo 139. Eu encontrei esse salmo no seminário. Eu recebi a incumbência de pregar um sermão sobre ele e fui estudá-lo. Salmo 139. Eu tinha muitos conflitos comigo mesmo. Eu me achava inferior às pessoas, achava que eu era muito feio. Eu lembro, o Zezé talvez nem lembra disso. Uma vez, os meus colegas, eu sempre andei com gente mais velha do que eu, e os meus colegas tinham pelos no peito. E um dia eu peguei a gilete, rapei o peito do meu pelo, tudo. Lembra disso, Zezé? Cheguei na casa do Zezé e tomei um puxão de orelha dele. Ele me sentou lá e me deu um conselho. Me falou o que é ser um homem. Então por quê? Porque eu tinha um conceito sinfronel de mim mesmo. Eu olhava para as pessoas, me sentia inferiorizado, apequenado. Quando eu cheguei no seminário então, porque lá no seminário é a casta. Pessoas sabem cantar, pessoas sabem pregar. E quem que é você? Você é o tchãozinho lá de Uberlândia. Me deram esse salmo para eu estudar e pregar. E esse salmo me libertou. E eu quero que liberte a sua vida desses sinfronel ou dos hiperfronel. Olha o que diz o salmo. É um salmo que fala sobre esse Deus grande, criador. Fala da sua onisciência. Ele sabe de tudo. Ainda a palavra não me chegou à boca, ele já sabe. O salmista fala: olha, o Senhor me cerca por trás, por diante. O Senhor põe sobre mim a sua mão. Esse salmo fala sobre a onipresença de Deus. Ele fala assim: olha, para onde eu vou me ausentar da tua presença? Se eu fujo lá para o céu, o Senhor está. Se eu faço uma cama lá no fundo do abismo, o Senhor está. Se eu tomo um navio e vou lá, o Senhor está também. Aí ele fala assim: mas as trevas vão me encobrir, vão me esconder. E ele diz: diante do Senhor, as trevas e a luz é a mesma coisa. E aí então ele entra em terceiro lugar para falar sobre o poder de Deus, a onipotência de Deus. O que me motivou foi que o salmista, ele não usou as montanhas, a grandeza da criação, para falar da onipotência de Deus. Ele não usou os mares, nem a quantidade de peixes, mas ele usou a criação de cada um de nós. Olha como que ele fala. 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Ele está descrevendo aquele momento da concepção, em que ele foi gerado lá na barriga da mamãe dele. E ele está dizendo: olha, a tua grandeza, o teu poder é tão imenso, que eu fui como um trabalho de um artesão. O Senhor foi moldando a minha vida. E diz no versículo 16: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos em teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Gente, quando eu descobri esse salmo, eu comecei a memorizar o salmo inteiro.
Eu comecei a olhar para o Titão, para aquele menino que veio lá de Uberlândia, não mais com um sinfronel, não achando que eu era o inferior, não achando que eu era pequeno diante dos outros, mas eu comecei a olhar para mim com os olhos de Deus. Essa é a medida da fé que Paulo está falando. Que cada um de nós tem que ter um pensamento de nós, segundo a medida da fé. A palavra medida é metron, metrologia, que vem a ciência da medida. É como se fosse uma régua. É um padrão. Quando você chega em algum lugar e diz assim, olha, eu quero 30 centímetros desse tecido, ele não vai te dar um pedaço desse tamanho, ele não vai te dar um pedaço desse tamanho, ele vai te dar um pedaço de 30 centímetros, porque é um padrão. Então é isso que eu descobri. A Bíblia é o padrão, para que eu possa olhar, e não olhar para as mulheres da academia e achar que elas são mais bonitas do que eu, não olhar para os outros homens que têm grandes habilidades e eu não tenho, e me sentir inferiorizado. Eu sou o que sou porque Deus quis assim. Deus quis um Titão. Ele planejou um Titão para ele. Ele planejou uma Ana Maria para ele, uma Maria Helena, uma Sebastiana, um Eurípides. Ele planejou cada um de nós para a glória dele. É isso que ele está falando. Efésios 2,8, ele fala assim, olha, nós somos salvos pela graça de Deus, não por obras, para ninguém bater no peito e se vangloriar na presença de Deus. E aí no versículo 10 ele fala assim, porque nós somos feitura dele. Essa palavra feitura é a palavra usada para um artesão, que pega o barro e vai moldando e fazendo aquilo que é a glória para ele. E eu sempre digo para vocês, nós somos uma obra-prima de Deus. Está certo, ainda não estamos acabados, mas Deus olha para cada um de nós e vibra com a nossa vida. Por isso, não tenha Dona Shirley, não tenha João, não tenha Joana, um pensamento hiperfronel, nem sinfronel. Tenha um pensamento equilibrado, de acordo com a vontade de Deus. Amém? Segundo lugar, vamos ler comigo? Cada irmão está ligado aos demais membros, com uma função específica para servir o corpo. Você pode não gostar disso, mas você está ligado aos demais irmãos dessa igreja. Volta comigo lá para o Romanos, olha o que Paulo fala no versículo 5. Ele diz assim, ele gosta de usar essa parábola, essa figura. No versículo 5 ele fala assim, 4. Assim como cada um de nós tem um corpo, ele está falando desse corpo aqui, ó. Cada um tem um corpo, ok? Com muitos membros, mãos, pés, nariz, ouvido, coração, pulmão, rins. Todos nós temos um corpo e esse corpo tem muitos membros. O que mais que ele fala? E esses membros não exercem todos a mesma função. Cada membro executa um trabalho em favor do corpo. Quando eu estou fazendo assim, ó, é só o pulmão que está sendo beneficiado? Não, ele está beneficiando o meu corpo. Quando eu faço assim, usei as minhas mãos para pegar o copo, ingerir essa água, eu estou beneficiando quem? O meu corpo. É isso que nós precisamos entender. Aí ele vai aplicar isso agora para nós. Versículo 5. Assim, também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos o quê? Um corpo. Eu olho daqui, eu vejo aqui um corpo, uma família, o corpo de Cristo, a família de Deus.
Estamos ligados uns aos outros. Assim também em Cristo nós somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então preste bem atenção nisso. As mãos servem o corpo, os pés servem o corpo, da mesma maneira espiritualmente. O que Paulo está dizendo é que nós fazemos parte desse corpo, estamos ligados aos demais, temos uma função. Você tem uma função, uma tarefa. Talvez você não esteja usando essa tarefa, e se você não está usando essa tarefa, essa função, o corpo não está sendo abençoado. Entendeu o que eu quero dizer? Deixe de usar as suas mãos essa semana para pegar o prato para comer, para pegar o copo para beber, para pegar o volante para dirigir. Faça de conta que você não tem mãos. O que aconteceria durante essa semana? Ficar complicado, não ia? Ou então diz o seguinte, Valdegis: não gosto desse dedinho. O dedinho feio que eu tenho, nossa vida, olha, esquisito. A minha filha, de vez em quando, ela olha para as mãos, porque chagas, nós somos chagas, nós temos um tipo de mão. Isso é DNA, não tem como correr, né? Eu tenho esse tipo de mão, tenho esse tipo de pé, vai para os meus filhos, para os meus netos e por aí afora. Mas vamos lá, que a Ruth fala: não gosto desse dedinho. Ela chega em casa hoje à noite e vai pegar um martelo e vai dar uma martelada nesse dedinho. O que vai acontecer? Ai! A dor vai afetar o corpo inteiro. Querido, preste atenção. Quando você chega na sua casa e você fala mal de alguém desta igreja, você está falando mal do corpo, você também está afetado. Quando a pessoa sai daqui e diz assim: aquela igreja não presta, ela está falando dela mesma, porque ela também faz parte do corpo. Estamos ligados uns aos outros. Entendem isso? Por isso eu preciso aprender que cada um tem uma função nesse corpo. Você não está na arquibancada, sentado, apenas olhando os 22 correndo. Você tem função. E Deus quer que você entenda isso e haja a partir de hoje. Porque, em terceiro lugar, vamos lá comigo, cada cristão foi agraciado por Deus com dons para servir os irmãos com excelência na igreja local. De onde eu tirei isso? Olha lá comigo o versículo 6. Temos diferentes dons. Olhou comigo? Temos diferentes habilidades. Temos diferentes capacidades. Graças a Deus por isso. Não é verdade? Se um corpo, todos os membros desse corpo fizessem a mesma coisa, você entraria em caos, adoeceria. Na igreja é a mesma coisa. Deus dispôs membros com habilidades diferentes para que uns pudessem servir os outros. Agora, se você só vem, senta, diz amém e vai embora, você está deixando de abençoar, e você está deixando de ser abençoado. Olha o que Deus falou para Abraão: seja você uma bênção. A ideia é que seja Abraão um abençoador. Veja lá no versículo 6, parte B. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então significa que a graça divina já foi dada. Então significa que cada um de nós tem habilidades que Deus deu para servir o corpo. Ninguém pode dizer assim: eu não tenho, porque você estaria desmentindo a Bíblia, porque a Bíblia está dizendo que a graça já foi dada para cada um de nós. E aí então ele vai falar de 7 serviços, e você tem que ter um desses serviços aqui para abençoar essa igreja.
Quais são esses serviços? Olha aqui. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, o que tem que fazer? Use-o na proporção da fé. Não é da fé do indivíduo. Agora vamos entender isso aqui melhor. O que é esse dom de profetizar? No primeiro século, quando o Novo Testamento estava sendo escrito, só havia o Velho Testamento, as igrejas, uma boa parte das igrejas tinham documentos. Talvez a igreja do Tubalina tivesse a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a igreja do Mansur tivesse o livro de Mateus, a igreja lá do Juslemar no Pampulha tivesse o livro de Lucas, a igreja do Neviston lá no Planalto tivesse a primeira carta de João. Entenderam a ideia? Mas o Novo Testamento ainda não era um cânon, não eram os 27 livros como um padrão. Então Deus no primeiro século usou profetas que iam de igreja em igreja trazendo uma instrução, uma revelação, dizendo: olha, a vontade de Deus para vocês é esta. E ele então dava uma palavra. Mas já no final do primeiro século, a gente percebe pelas cartas de Paulo que isso mudou. Porque o cânon, as cartas foram sendo escritas, e aí então quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim que o profeta, ele é usado por Deus para edificar a igreja, para exortar a igreja, para consolar a igreja. O que significa isso? Que hoje nós temos um padrão de fé, e nós podemos exercer isso, esse papel de profeta. Profeta não é alguém que chega no culto e diz assim: Deus me revelou, e fala as besteiras que esse povo fala. Mas você pode ser usado como um profeta, de chamar o povo de Deus a andar no caminho de Deus. Você pode ser usado como um profeta ao chegar na vida da Sebastiana e dizer assim: minha irmã, eu estou vendo a sua vida e você está fazendo coisas erradas de acordo com a Bíblia. Eu estou vendo você namorar com esse cara aí e deitar com ele não é seu marido, não. A Bíblia diz que isso é horrível aos olhos de Deus. Você está sendo um profeta, você está chamando essa irmã à palavra de Deus. Entenderam isso? Então Paulo está dizendo: se alguém tem esse dom de profeta, e como esse dom é importante, de nós nos estimularmos, exortarmos, edificarmos uns aos outros, usando como padrão a Escritura. Entenderam isso? Segundo lugar, o que ele fala? Se ministério, quem tem ministério aqui na igreja é só o Titão e o Samuel. Não é isso. Não é isso que significa essa palavra. A palavra ministério aqui, ou serviço, de acordo com a sua Bíblia, é a tradução da palavra diaconia, que vem lá de Atos capítulo 6, que significa servir às mesas. É um trabalho simples, mas tão útil para a vida da igreja. Como que a igreja precisa de diáconos? Não aqueles que são eleitos na Assembleia, não é isso que eu estou falando, mas pessoas que arregaçam as mangas e dizem: eu vou servir a minha igreja. Limpar bancos, lavar o salão, fazer café, cumprimentar um ao outro quando chega, visitar. Não, quem tem que visitar é o pastor. Não. A vontade de Deus é que cada um de nós exerça o ministério, a diaconia. Como que você pode servir uns aos outros? Preste atenção quando você está entrando. Tem tanto papelzinho jogado no chão. Eu fico direto pegando papelzinho, jogando no lixo, pegando papelzinho, jogando no lixo. Você pode ajudar também. Nós teríamos um lugar mais limpo, mais agradável. Cadê os servos? É melhor servir do que ser? Mas ninguém reconhece. Aí isso desestimula a gente.
porque se reconhecessem, aí eu faria. Mas olha, quem te incumbiu? Foi o homem que viajou. Ele está vendo. E quando ele voltar, ele vai recompensar você. Terceiro lugar, o que ele fala? É ensinar. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da fé. Se o seu dom é servir, diaconia, sirva, dedique-se em fazer isso. Se é ensinar, ensine. Faça isso com zelo. Como a gente precisa de pessoas que têm esse dom de mestre, de poder sentar com pessoas e ensinar, passar aquilo que nós sabemos para a próxima geração, para que não fique apenas no culto de domingo todo o ensino, mas que nós pudéssemos aprender a discipular uns aos outros. Há tantas áreas que eu vejo vocês tendo dúvidas, por isso eu falei, olha, se você tem dúvida, traz aqui e coloca, para a gente tentar sanar essas dúvidas. Então olha, a gente precisa de professor de escola dominical, mas olha, não basta você dizer assim, eu vou dar aula, não é isso, você precisa saber se você tem essa habilidade, porque você vai estar diante de uma sala, você vai estar falando, as pessoas vão estar ouvindo. Então você precisa perguntar, qual é o meu dom? Qual é a minha habilidade? Qual é a tarefa que Deus tem dado para eu realizar nessa igreja? Mas ele vai mais, versículo 8, se é exortação, ou se é dar ânimo, que assim faça. A palavra exortação não é dar bronca nos outros. Tem muita gente que acha que exortação é chegar e meter a taca nos outros. Não, eu tenho um dom de exortação. No seminário era assim. Quando a gente começa a aprender essas matérias assim, aí aquele que acha que tem um dom de exortação, é duro de aguentar, porque ele começa a dar patada em todo mundo. Não, eu tenho um dom de exortação, tem que exortar mesmo. A palavra exortação é paracaléu, é chamar ao lado, é dar ânimo. Meus queridos, como que a igreja hoje precisa de pessoas para exortar? Não para dar bronca, para dar ânimo, para estimular, como eu brinco com vocês, para ajudar a pessoa a andar de farol alto e não farol baixo. Então olha, se você tem essa habilidade de chegar nas pessoas e estimular, levantar, colocar para cima, faça isso. Isso é o dom de dar ânimo, de exortação. Como que a igreja carece demais da conta desse dom? Outro, contribuir. Todos nós temos que contribuir financeiramente com o trabalho da igreja mantida. Mas existem pessoas que têm essa habilidade, esse dom, esse carisma dado por Deus. Deixa-me dar alguns exemplos. Eu sempre sonhei com isso na nossa igreja, mas nunca consegui. Mas eu conheci uma igreja em que os advogados da igreja davam um dia do mês deles para servir a comunidade. E o pastor anunciava, meus irmãos, dia tal da semana, os irmãos tal, que são advogados, eles vão estar aqui na nossa comunidade, na igreja, para atender qualquer um de vocês que tiver uma querela, um problema, uma dúvida, vem sentar com eles. Eles vão orientar, eles vão defender vocês como irmãos em Cristo. Olha que legal. Se nós entendêssemos isso, a gente luta com som até hoje, não dá conta de resolver esse negócio. Nós temos um jovem que cresceu aqui entre nós, hoje ele é doutor nessas áreas, já conversei com ele sobre isso, mas não tem o tino de dizer, vou dar, porque as pessoas querem só receber. Essa mesma igreja, havia dentistas, e os dentistas da igreja falaram para a igreja, assim, para o pastor, para a liderança, monta um consultório, e nós vamos tratar da boca do nosso povo. Meio período da semana, 4 vezes no mês, aqueles dentistas vinham para o consultório e tratavam da boca dos irmãos. Eles pagavam só o material que era usado. Já pensou que bênção um trem desse? Imagina um grupo formado em que está atento aos irmãos menos favorecidos da igreja. E esse grupo, ele está atento porque a casa está quase caindo. E esse grupo então se mobiliza,
compra cimento, compra tinta, e combina um café com esse irmão, com essa irmã, e vai lá pintar a casa, lavar a casa, consertar a casa, trocar o telhado. Já pensou que barato um trem desse? Será que isso é viajar demais? Eu acho que não, porque nós temos habilidades, Deus nos deu condições de fazer isso. Você já pensou, se nós conseguíssemos fazer uma caixa de bolsa nesta igreja? Para quê, Titão? Para a gente oferecer condições de alguém que quer ir para a faculdade. Ah, mas e aí depois, se ele virar as costas para nós? O problema é dele, não é nosso. O problema é dele. Nós iremos fazer o nosso trabalho para glorificar a Deus. E olha, eu poderia dar muitos outros exemplos que nós poderíamos fazer, mas eu creio que Deus que tem que tocar no seu coração, em você pensar, puxa vida, olha, nunca tinha pensado nisso, eu vou agir nessa área porque é a minha habilidade, eu vou conversar com outras pessoas da igreja, quem sabe a gente faz, não sei o que você vai fazer, mas a gente poderia contribuir. Deus tem, olha, hoje à tarde eu fui num almoço lá da empresa do Gilberto, e eu estava pensando, puxa vida, algum tempo atrás essa igreja o pessoal chegava a pé, de bicicleta, de ônibus. Hoje a maioria tem carro próprio, tem 2 carros em casa, a maioria vem de carro para a igreja. Deus tem nos abençoado financeiramente? Tem. Será que é só para a gente ser abençoado financeiramente? Ou é para a gente ser uma bênção? E ele prossegue, ele fala de mais um: exercer liderança. Na parte B do versículo 8, se é dar ânimo, que seja assim, se é contribuir, que contribua generosamente, se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Mais uma vez, eu não estou falando de pessoas que são eleitas na Assembleia. Na verdade, os que são eleitos têm que ser líderes. O líder é aquele que olha para a igreja e fala, essa é a minha igreja. O pastor está pregando a palavra, nós estamos com ele. E quando o pastor começar a pregar fora da palavra, os líderes se reúnem e dizem, pastor, ou o senhor muda, ou o senhor sai. Tem que ser assim. É para lá que nós queremos ir. A liderança é para isso. É para proteger a igreja. É para alinhar o pastor. É para não deixar o pastor achar que ele é o cara. É para dizer, desce daí, negão. Para com esse hiperfronel. Mas é para dizer para o pastor, não, pastor, levanta um pouquinho também, não fica aí com esse sinfrônio aí não, sinfronel não. Entenderam a ideia? Precisa haver líderes. Líderes de homens, líderes de mulheres, líderes de jovens, de crianças. E por último, ele fala da misericórdia. Ele diz assim, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O dom de misericórdia é aquele que percebe, parece que ele tem um radar. Tum! Ele olha assim e fala assim, a Elaine não está bem hoje à noite não. Isso é uma habilidade que Deus dá. Às vezes a gente passa, olha Elaine, tá bom? Mas o dom de misericórdia, ele tem essa capacidade de, parece que, ler pensamentos. E às vezes a gente não faz isso porque a gente tem vergonha. Às vezes a gente até vê o Eurípides que ele não está muito bem, mas a gente fica com vergonha. Não, meu querido, chega nele, dá um abraço. Falou, Euripão, estou vendo que sua cara hoje, se foi o Corinthians que perdeu hoje do Botafogo, não, mas isso aí passa logo. Abraça o cara. Fala, não, deixa eu orar por você, quem sabe tem uma vitória da próxima vez. Isso é exercer misericórdia, é ter um coração para com aqueles que estão em miséria. Uma forma bonita de exercer misericórdia é dar carona na igreja. O seu Alcides faz isso com a dona Oswaldina. Legal. Ele busca a nossa irmã, ela não pode vir sozinha, não é, dona Oswaldina? Então, quem sabe, você tem gente perto da sua casa. Você pode oferecer uma carona depois dos nossos programas de almoço, seja o que for.
Diga, não é bem caminho não, mas eu dou uma direitada lá, eu passo lá e te dou carona. Olha que legal, o Lúcio está aqui hoje. Não é, Lúcio? Porque o nosso irmão Ademar e a irmã Fátima foi lá buscar o negão. Então, glória a Deus por isso. Isso é exercer misericórdia. E daí, Titão, o que tudo isso aí que você falou tem a ver conosco? Eu creio que Deus, Ele está falando o seguinte: olha, a minha boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você é que você tenha um pensamento equilibrado a partir de hoje. Não ache que você, e nem que você, mas que você é aquilo que você é, porque eu fiz você assim, para minha glória. Se eu quisesse outra pessoa diferente, eu teria feito, mas eu fiz você porque eu amo você. Em segundo lugar, Deus está dizendo: olha, entenda que você está ligado uns aos outros, você faz parte desse corpo. E se você quer ter uma experiência, faça como a Ruth, chega lá em casa hoje à noite, põe o seu dedinho e mete uma martelada, e você vai entender isso que eu estou falando. E por último, Deus está dizendo: olha, sai do comodismo, sai desse marasmo de vida na igreja evangélica dos irmãos, trabalhe, porque se você exercer os seus dons, suas habilidades, o corpo inteiro vai dizer glória a Deus. Um time precisa de medalhões, não precisa? Cada time tem lá o seu centroavante que é medalhão, o seu meia direito, o seu meia esquerdo, ou o seu goleiro, mas um medalhão ganha jogo? Nunca vi. Todo medalhão precisa de uma equipe, todo medalhão precisa de um time, e nós somos o time, nós somos a família, nós somos o corpo. Não adianta você olhar para 1, 2, 3 no time que eles não ganham futebol. Quem ganha futebol é o time, é o time que luta junto, é o time que valoriza um e o outro e trabalha junto. Aí nós vamos em frente. Vamos ler isso comigo? Assim, também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. O que você vai fazer daqui para frente? Vai continuar do jeito que está? Ou vai dizer: Deus, usa-me, usa-me? Pode ser fazer um cafezinho. Você pode chegar para o Francisco e dizer para o Francisco assim: Francisco, domingo que vem eu quero fazer o café da igreja, quero trazer pão de queijo, mas vai custar 100 conto. Não tem problema não, chega no tesoureiro, não precisa pagar não. O importante é o seu trabalho, é a sua disposição. Isso é legal. Pode procurar o Francisco, ele é o tesoureiro, ele está autorizado para fazer isso. Se cada um de nós fizer isso, não para receber, porque quem está dando a função é aquele que foi, e um dia vai voltar, aí ele vai te recompensar. Amém?